pela primeira vez, já somos todos conhecidos. Muito bem, então, bem-vindos. Desejamos que este seja um dia de paz e de saúde para todos. A nossa mensagem introdutória é do livro Vinha de Luz, e o tema principal, saber como convém. É o título, um excerto da mensagem de Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 2. E diz o seguinte: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. E Emmanuel comenta: a civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isso que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria da agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em todas as nossas atividades evangélicas, toda a atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de facto. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar. Sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra, localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons do Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos, no plano das formas temporárias, não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. Vamos unir os nossos pensamentos colocando na nossa tela mental a figura de Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Como que naquelas manhãs de primavera, ou no final da tarde cálida, quando os raios solares se acobriavam de beleza infinita, preenchendo todo o ambiente onde o Mestre se reunia com as multidões que o procuravam para lhe ouvirem a palavra e para se sentirem consolados, inebriados pela envolvência espiritual que lhes atenuava as dúvidas, as dores. E estes revivemos os momentos dúlcidos sempre que nos reencontramos com o Mestre, quando nos propomos a esses momentos de luz e beleza infinitas, sentindo a harmonia do ambiente que nos envolve e as bênçãos que chegam da espiritualidade, dos altiplanos da vida, envolvendo-nos
com a misericórdia de Deus nosso Pai. Querido Jesus, querido Pai, Senhor da vida, eis-nos reunidos em vosso nome. Peregrinos da vida, procuramos retornar ao aprisco, como a ovelha da parábola, para sentir de novo o afago, a envolvência do teu abraço, de misericórdia e compreensão, de aconchego e tolerância, mas também de amparo espiritual. Obrigado, Senhor. Sentimos-nos infinitamente gratos e felizes quando nos recolhemos em teu nome e em nome do Criador. As nossas forças unem-se, os nossos melhores sentimentos envolvem-nas e projetamos-las, Senhor, em direção de todos quantos sofrem nos dois planos da vida, que se encontram desesperados, aflitos, aturdidos, mais próximos ou distantes de nós, crianças, jovens e idosos, e tantos outros que jornadeiam pela vida hebetados, tristes, deprimidos, desesperançados. Sirva, Senhor, a nossa humilde oração para plantar no coração de cada um a chama do teu amor, da esperança, porque tu és, Senhor, o caminho da verdade para a vida, e aconselhaste-nos, recomendaste-nos que batêssemos para que a porta se abrisse. E aqui estamos, Senhor, humílimos, rogando-te amparo para toda a humanidade. Mestre querido, abençoa esta Assembleia, envolvendo-a com as doces vibrações do teu amor. Muito obrigado, Senhor. O nosso trabalho de hoje versará sobre uma das lições de Joana de Ângeles do livro Atitudes Renovadas. E, mais precisamente, o capítulo 17, que terá como tema central a compaixão. E, como tal, trouxemos como nota introdutória esta mensagem de Joana, que é dirigida a cada um de nós para que percebamos de facto a amplitude da compaixão, o que ela é e os seus efeitos terapêuticos. E diz assim este trecho da mensagem: a compaixão auxilia o equilíbrio psicológico por fazer com que se reflexione em torno das ocorrências que atingem todos os transeuntes da experiência humana. Mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e a abrir o coração. Graças à compaixão, o poder de destruição humana cede lugar aos anseios da harmonia e de beleza na Terra. Expandir esse sentimento é dar significação à vida. Muito bem, vamos mais adiante falar do tema. Para que melhor percebamos o que significa a compaixão, recorremos ao dicionário da Infopédia, da Porta Editora, que tem estes dois significados.
A compaixão é o sentimento de piedade face ao sofrimento alheio, dó, comiseração. É também impulso altruísta e solidário para com quem sofre. A sua origem é do latim compassione, sofrimento comum. Portanto, é perfeitamente entendível, lúcido e não deixa dúvidas relativamente ao significado do termo compaixão. Isto é, a interpretação humana do próprio termo. E vemos como ele encerra toda, num espaço muito curto, em palavras muito sintéticas, encerra a beleza da própria vida. E, portanto, aqui estamos nós no livro Atitudes Renovadas, o tema Compaixão Sempre, do capítulo 17. Nós vamos ler a introdução da lição e depois, então, numa segunda parte, mais adiante, entrar propriamente no assunto de fundo da lição. Porque aquilo que a Joana aqui na primeira parte apresenta é, no fundo, um resumo daquilo que nós constatamos. De acender as luzes. Aquilo que nós constatamos no dia a dia, na ocorrência da nossa existência terrena, desde tempos mais recuados até ao presente. Então, diz assim: há crimes que se revestem de tal crueldade que se tornam hediondos sob qualquer aspecto considerado. Guerras, terrorismo, campos de concentração, perseguições, homicídios em série, sequestros que terminam em desencarnação, furtos e roubos, violações e pedofilia, crimes de colarinho branco, somente para relacionar alguns dos mais perversos, como têm vindo a apresentar as estatísticas, numa demonstração lamentável do desprezo pela ética e pela moral, frutos ilegítimos de um lado, em razão das terríveis psicopatologias de criminosos antissociais, dos obsidiados por espíritos acelvajados, e, por outro, em decorrência das injustiças sociais que predominam na sociedade contemporânea. Os transtornos de comportamento no campo individual, que dão margem à violência e à perversidade, como resultado do ciúme doentio e cobarde, vêm transformando os lares em campos de batalha, nos quais sempre têm lugar as agressões machistas, no contínuo desrespeito à mulher, nos maus tratos aos filhos e em ultrajantes assassínios que estarrecem. Não obstante, os desvios de conduta e os conflitos individuais respondem por outra ordem de delitos que se desenvolvem nos bastidores dos relacionamentos, gerando sofrimentos inenarráveis, animosidades profundas, ódios e ressentimentos de largo porte. Trata-se do aborto provocado, um dos mais sórdidos crimes a que alguém se permite, especialmente pela razão de atacar um ser que não pode defender-se, mais lamentável ainda quando pessoas de destaque na comunidade exibem a infâmia da sua prática, estimulando os fãs ardorosos e apaixonados pelos seus desempenhos a procederem de maneira equivalente. A infidelidade conjugal banalizou-se de tal forma, tanto para homens como para mulheres. A calúnia com objetivos difamatórios transformou-se em instrumento de vingança e de inveja, sem qualquer sentimento de piedade pela vítima. A maledicência doentia que graça nos meios sociais, em forma de distração, que é sempre portadora de intenções prejudiciais. E, portanto, nós estamos, aqui um ligeiro parênteses, um breve parênteses, nós estamos numa fase em que todas estas turbulências
vêm ao de cima e ao nosso encontro. Nada ficará por revelar. Mas são ainda ocorrências respeitantes ao estado moral da humanidade. Não esperemos santidade na humanidade presente, porque o próprio planeta é o refúgio, é o local para onde somos enviados, nós todos quantos aqui nos encontramos, em exercício terapêutico para a remissão dos erros do passado. E como tal, ainda são vários os pendores que assumem vorazes do passado que ainda não conseguimos vencer. E, portanto, este é o estádio normal da situação. Contudo, temos que perceber que, como diz aqui Joana, o problema não é tão somente a ocorrência em si, mas ainda a promoção dos mesmos, da vulgaridade, da sensualidade, da luxúria, tudo quanto é válido nos meios mercantilistas, sobretudo da comunicação social, muitas vezes das nossas relações, é tão somente o lucro fácil. É obter para as audiências, em grande escala, porque os rendimentos, os investimentos dependem dessas audiências. E, portanto, tornam-se cada vez mais sórdidas as ofertas e nós temos que perceber, porque não há inocência, não há ingenuidade na apresentação destes meios para captar a nossa atenção, sob o ponto de vista humano e sob o ponto de vista espiritual. Vimos logo na nota introdutória que todas estas ocorrências, ou para estas ocorrências, convergem dois pontos importantes, que é o caráter humano e o caráter espiritual. De um lado, espíritos encarnados, ainda atrasados, sob o ponto de vista moral, e que não controlam os seus pendores, e, por outro, os espíritos acelvajados, aqueles que não são visíveis a olho nu, mas que vivem e influenciam aqueles menos avisados e que, sob a sua influência, se deixam manipular. E eles estão, em grande escala também, naqueles que apresentam um ar cândido, inocente, mas que nas dobras da vida e das relações comerciais e sociais apresentam-nos estes meios de distração e que nós muitas das vezes nos deixamos levar, discutimos, avaliamos, refletimos como se tratassem de coisas importantes. Então, todos nós somos medianamente inteligentes para perceber que a vulgaridade se instalou e, em detrimento, os heróis anónimos que trabalham, que entregam as suas vidas, que se dedicam não só dentro dos lares, mas nos locais de trabalho, na rua, nas relações sociais, e que são de facto criaturas pacíficas e que as suas atitudes humildes, o seu comportamento pacífico, não tem interesse nem capta influência nas audiências dos mídias. Então, quando algum relato é, digamos que, tranquilo, como as águas em maré calma, são chatos, nunca mais passa disto, estão sempre na mesma. Mas, de repente, se apresentam algum caso mais chocante, espera aí, deixa eu ouvir bem. Nós estamos atentos aos detalhes pela morbidez do próprio caso. E ao invés, porque a nossa mente começa a trabalhar, e muitas das vezes desordenadamente, porque ao invés de colaborarmos para a resolução do problema, estamos ainda a criar maior perturbação. Então, estas são, digamos que,
as investidas criminosas que têm e perduram no tempo. Não têm resultados imediatos. Os espíritos inferiores que se situam aqui próximo de nós, na Terra, e que têm noção das relações, do seu poder, da nossa fraqueza e que nos influenciam, eles investem nas relações connosco. Mas eles sabem que não vai ser, em muitos casos, de imediato. Mas que aquelas sementes que estão a ser lançadas, elas irão surtir efeito a médio e a longo prazo. E por isso é que hoje ainda ocorrem problemas graves no seio da sociedade humana que não têm origem no presente, mas no passado. Porque os transtornos psiquiátricos e emocionais, eles transitam de reencarnação em reencarnação porque são património nosso. Não os alijamos até que nós consigamos, de facto, dominar esses maus pendores e substituir o mau caráter por bom caráter. Outro detalhe aqui, que é a questão do aborto. Porquê é que a doutrina espírita e os espíritos se opõem ao aborto? Não é por uma questão dogmática. Não é por uma questão dogmática. É porque se corta a possibilidade de o espírito reencarnante retomar a marcha do progresso. Quer dizer, quando o espírito programa a sua vida do lado de lá para reencarnar, traz 1000 expectativas para vencer as vicissitudes do passado. Contudo, o aborto impede, corta essa possibilidade. Então, há um espírito que já não tem a possibilidade de imediato de implementar as suas oportunidades, de viver as suas oportunidades para ressarcimento dos seus débitos. E daí a infelicidade e a tristeza. Mas se alguém que eventualmente e por desconhecimento tenha passado por essa experiência, não seja isso o fim da vida. Deus é a infinita misericórdia. Deus é a infinita misericórdia. E como tal, nós temos sempre a possibilidade de repor o curso dos acontecimentos. E se não é connosco, serão com as gerações vindouras. Serão com os nossos conselhos, com o nosso acompanhamento, com o nosso empenho, mas com esta visão. Não é uma visão dogmática. Estão a compreender que é importante porque se criou a ideia, as religiões tradicionais, nós vemos isso hoje nos Estados Unidos, uma luta titânica que está a ocorrer, mas por questões dogmáticas e políticas. Não, é preciso que compreendamos, à luz da razão, o que se passa e porque devemos, de facto, apoiar, digamos assim, a natalidade, porque os espíritos precisamos desta oportunidade da encarnação para ressarcir esses débitos do passado. De contrário, são sempre oportunidades interrompidas. E isso faz sofrer os espíritos, naturalmente. Faz sofrer os espíritos. Mais a oportunidade falhada, do que propriamente o ato em si. Portanto, que ninguém se sinta constrangido, porque Deus é infinita misericórdia, e teremos sempre a oportunidade, nos termos seguintes, nas gerações seguintes, de refazer os nossos passos. É importante que tenhamos isto em linha de conta. Devemos dizer até, porque em muitos casos há países em que não permitem, só com a autorização do sistema judicial, dos tribunais, é que o aborto é permitido em determinadas circunstâncias. E muitas das vezes há crianças que são vítimas de violação e por aí adiante, mas aquilo que importa, sobretudo, perceber é valorizar a vida. E quando nós não temos condições, quer sejam psicológicas, emocionais,
para vencer essas provas tão rudes, então façamos não direi uma doação, porque os filhos não se dão, mas entreguemos-lo para a adoção, porque é uma forma de o espírito ter a oportunidade de viver a sua experiência terrena programada. Mas nós, espíritas, não nos podemos colocar no lugar de juiz para condenar quem quer que seja. Porque isto são situações muito íntimas e cada um vive a experiência à sua maneira. O que podemos esclarecer, sim. O que podemos orientar, mas jamais condenar. Porque isso não está completamente contra os princípios da fraternidade e da solidariedade. Alguma dúvida? Não há dúvidas. Muito bem. Então, vamos adiante. Perdão. Deixa eu pôr aqui assim. A maledicência que graça nos meios sociais em forma de distração, que é sempre portador de intenções prejudiciais, passaram a ser motivo de exaltação dos irresponsáveis nas denominadas confissões públicas na comunicação social, que são verdadeiros agentes multiplicadores de opinião, estimulando o desrespeito e a vulgaridade. Num campo muito mais vasto, reparem, mais vasto do que as ocorrências propriamente ditas, os pensamentos de antipatia, os desejos de infortúnios para os outros, as contínuas ondas de malquerença, decorrentes da inferioridade moral em que se encontram essas criaturas, contribuem para uma psicosfera do planeta terrestre, contribuem para que a psicosfera do planeta terrestre se torne quase insuportável. Ora, o que é esta psicosfera do planeta terrestre? Nas obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda, de outros espíritos conceituados na matéria e conhecedores, a Terra encontra-se envolvida, sob o ponto de vista espiritual, num ambiente energético e vibratório que é muito denso e escuro. Denso e escuro. E os espíritos socorristas têm muita dificuldade em movimentar-se nesse meio, porque ele é extremamente baixo e material, porque ele é visível pelos espíritos, e, portanto, a sua condição vibratória energética é muito baixa. E aí gravitam minúsculos miasmas de vida, que, portanto, tornam o ambiente quase que insuportável e irrespirável. E, portanto, os espíritos que já em melhores condições, como era o caso de André Luiz, que relata nos seus livros, para penetrar esse ambiente, que é sensivelmente mais ou menos a zona que envolve o planeta e que no plano físico nós conhecemos como a atmosfera terrestre. E, portanto, tem dificuldade em penetrar esse ambiente que resulta das projeções mentais dos seres humanos. Aí, nesse ambiente, movimentam-se muito bem e em liberdade os espíritos de baixa condição moral, os espíritos inferiores. E porquê? Porque estão no meio deles. Ora, assim sendo, esse ambiente e essa proximidade dos espíritos inferiores são fruto do nosso devaneio moral e espiritual. Portanto, é preciso perceber que o nosso pensamento tem forma, é força viva e que se projeta e ele transporta aquilo que nós quisermos, aquilo que é o nosso caráter moral. Ora, e entendamos que quando estamos a fazer uma oração, por exemplo, o que estamos a fazer? A projetar a nossa força mental e os nossos sentimentos para qualquer lado. E quando eu estou a orar por alguém, é para aí que eu estou a canalizar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ora, o que é que no fundo estou a fazer? É a transportar-me para esse local.
Ora, os pensamentos, se eles forem de facto bons, o que transportam é saúde, bem-estar, conforto espiritual. E a criatura a quem dirigimos a nossa oração sente-se bem. O inverso também é verdade. Então, é possível fazer mal pelo pensamento? É sim, senhor. Porque o pensamento em si é isento. E, portanto, o que lhe atribui qualidade é o nosso caráter moral. Portanto, é para entendermos que precisamos de domar o pensamento e transformá-lo quando aparecem ideias que são infelizes, domá-lo, transformá-lo, substituí-las pelos bons pendores espirituais e morais. Ora, este é um exercício que carece de vigilância e de atenção, para que não se sistematize e não nos entreguemos ao devaneio gratuito, como se o pensamento não tivesse qualquer importância, qualquer força e não fosse, de facto, poderoso. Ora, é muitas das vezes pela ignorância dos seres humanos que os espíritos tiram partido. Eles sabem que o pensamento é uma força poderosa e eles projetam para o nosso campo mental as imagens, as ideias, as sugestões a respeito disto, daquilo ou daquele outro. E como tal, nós não estamos vigilantes. Ou somos assim, de acordo com os pensamentos inferiores, ou não somos. Se não somos, então temos que estranhar. Ora, e se estranhamos, temos que combater, lutar contra esses maus pendores, porque temos que nos colocar fora do alcance dos espíritos inferiores. E isto tem a ver com a avaliação que devemos fazer sobre o nosso caráter. Então, se eu sou uma criatura tendencialmente negativa, depressiva, maus pensamentos ou maus sentimentos, eu sou um alvo preferencial dos espíritos inferiores. Ora, se eu trabalho para o meu enriquecimento espiritual, para o meu caráter, então eu coloco-me fora do alcance. Porque tudo isto são vibrações. Nós vivemos em planos vibratórios que podem ser semelhantes ou diferentes. Então, a liberdade de escolha está em nós. Somos nós que escolhemos onde queremos estar. Então, esta vigilância é fundamental para que não nos tornemos joguetes dos espíritos inferiores e fugir à sua influência negativa e obsessiva. Todos esses e muitos outros vícios espirituais atestam o grau de primitivismo em que transitam muitos milhões de seres humanos que, apesar do conhecimento intelectual, das admiráveis conquistas do pensamento, da ciência e da tecnologia, ainda não se deixaram penetrar pelos nobres sentimentos do amor, do respeito a si mesmo e ao seu próximo. Portanto, nós vemos muitas pessoas que ainda agem na sombra. São cobardes morais, que não tendo a hombridade e a lealdade de enfrentar os seus interlocutores, eles agem na sombra e procuram, por médiuns desavisados e ignorantes, mas que se propõem a comercializar as suas faculdades, prestando-se a serviços, enfim, escusos de ataque àqueles que são o alvo. Então, as pessoas procuram atender. E nós, muitas das vezes, recebemos comunicações, quer por telefone, quer por e-mail, a solicitar esse tipo de apoio. E, portanto, quer dizer, a vulgaridade, e ninguém faz nada. Se perguntarem na rua, você conhece isto? Eu não, Cruz, eu até me benzo. Nem pensar. Mas, pela sombra, os clientes são clientes assíduos dessas ignomínias, desses trabalhos cobardes. E que atacam, de facto, e de forma sistemática. Como é que isso acontece? Para termos a noção. Então, vamos fazer uma encomenda.
Vamos fazer uma encomenda lá, quem atende, não é? O serviço. Uma encomenda, olha, eu tenho aqui um alvo. Qual é o alvo? O alvo é este. Então, olha, você tem que trazer uma fotografia, eu tenho que trazer uma peça de roupa, eu tenho que trazer... Muito bem. E qual é o problema? O problema é este ou aquele. Vamos, para sermos assim, softs, levezinhos. Olha, então o que é que pretende? Qual é o serviço que pretende? Eu queria casar com esta pessoa. Quer casar com essa? Sim, senhora. Então, e quanto custa? Custa tanto. Muito bem, então vamos lá. Fazer o casamento. Proporcionar o casamento. Ora bem, então, quais são os espíritos que assistem a esses médiuns? São espíritos de baixo pendor moral. E como tal, são obsessores do médium. Estão-se a valer do médium para perturbar. Tão somente perturbar. Não tem nada a ver com A ou com B, é só perturbar. Porque são indivíduos perturbadores. Como se sentem infelizes, desgraçados, e se recusam a receber auxílio, eles então agem no mal, para com quem quer que seja. Então o médium, como lhes permite essa relação, eles vão satisfazer o pedido. E então pegam em 2, 3, 4 ou 5 espíritos e põem ao pé do... Eu não vou dizer da noiva, que era mal, mas do noivo. Põem ao pé do noivo e logo estabelecem ali ligações se ele tiver, ou melhor, se ele não tiver créditos espirituais. Suponhamos que a criatura que até é boa, pacífica, humilde, tudo bem, bom caráter, não cola. Não cola. Então, para que os espíritos colem, isto entre comas, colem, é preciso haver sintonia. Qual é essa sintonia? É no padrão vibratório, é na força mental. Portanto, quando nós estamos em baixo, está bom, liga a ficha, ali à tomada, tumba, já está. Então, é sistemático. Começam a projetar imagens da noiva, linda. Ele até nunca passou importância à moça, mas agora a moça apresenta-se num quadro extraordinário. Uma coisa beleza. Não há ninguém mais lindo no mundo do que aquela menina. Ou que aquela jovem, ou aquela senhora. Então, aquilo é sistemático. E ele vai fazendo toda essa imagem a respeito da outra criatura. E, simultaneamente, ele está a captar as influências energéticas e vibratórias dos espíritos. Já deixou de ser a criatura que era, agora tem que carregar o fardo dos outros também. Sentir o mal-estar dos outros. Então não sabe o que é. Muitas das vezes vai ao médico e isto ou aquilo. Não, você está bem, você não tem nada. Mas ele continua encantado e chegam a vias de facto ao casamento. Portanto, isto é só para explicar que aquilo que é aparente, que nós falamos de obsessão, falamos que são coisas muito levezinhas. Não. Os espíritos têm influência. Porque o poder, o pensamento, é uma força poderosa. Portanto, quando ali a Joana de Ângeles faz aquele retrato daquilo que é de facto a humanidade, por trás daquilo há imensos exércitos de espíritos acelvajados a influenciar os seres humanos. E, portanto, digamos que muitos daqueles que aqui estão são espíritos que saíram dessas hordas, dessas organizações das trevas, reencarnaram, mas não conseguem ainda superar, esquecer, cortar as ligações com esses antros de sofrimento de onde saíram. E, portanto, continuam disponíveis para. Muito bem, então vamos adiante. Há alguma dúvida? Não há dúvida. Muito bem. Apesar da impunidade que vigoram muitas nações infelizes, nas quais governos arbitrários são também passíveis de penalidades, pela indiferença para com os problemas das populações, a quem juraram proteger e diminuíram as aflições. Portanto, as desgraças que acontecem no mundo, as guerras, a fome, tudo isso são circunstâncias humanas. Não são circunstâncias espirituais.
Estamos a entender? Então, é o livre-arbítrio do ser humano que não se coíbe de avançar, de correr para o precipício. E sequer avalia as consequências para terceiros. Então, morra quem tiver que morrer, à bala ou à fome, mas o que importa é que os nossos objetivos sejam estabelecidos, sejam conquistados. Isso é o que importa. Ponto final. Portanto, é da exclusiva responsabilidade daqueles que estão encarnados trabalharem para a instauração da paz na Terra, que é possível, para diminuição do sofrimento, da fome, da falta de assistência médica, medicamentosa, por aí adiante, é da humanidade. Não é de Deus. Ai, foi Deus que... Não, não. Deus, a criatura está em prova. Mas os outros... É por isso que o sentimento de fraternidade e de solidariedade faz parte do nosso caráter, são virtudes inalienáveis. E, portanto, temos o dever de socorrer aqueles que estão em circunstâncias difíceis. Momento chegará em que as consciências anestesiadas desses malfeitores da humanidade despertam, convocando-os às inadiáveis reparações dolorosas. Retornam compulsoriamente ao corpo carnal em situação lastimosa com idiotia, degenerescências mentais e físicas, chafurdando na miséria em lugares e situações subhumanas, onde aprenderão a respeitar as concessões da vida que tiveram ao seu alcance e que despertaram. Ora bem, eu tenho aqui esta nota. Em Mateus 18, 7, portanto, no Evangelho de Mateus 18, 7, quem é que sabe? Não sabe. Mas sabem quem é Mateus, o evangelista Mateus, não sabe? Muito bem. Então, o que diz ali, o que é que diz Jesus? É muito importante isto, porque o que é que Joana de Ângeles faz é avançar com as suas explicações, colocar as suas explicações, e depois vamos beber ao Evangelho. E encontramos em Jesus, de facto, essa recomendação. Então, o que é que Jesus dizia aos apóstolos? Aprendestes que a justiça era dente, olho por olho e dente por dente, com Moisés. Mas eu vos digo que se vos baterem numa face, dai também a outra. Se vos pedirem a túnica, dai também o manto. Se vos pedirem que andem 1000 passos, andem 2000. Porquê que Jesus recomenda isto? À luz humana, dá a ideia que a criatura se submete e humilha e acabou. Não. O que Jesus aqui diz é que se separe, que a vítima não agasalhe qualquer sentimento de revide, de ódio, de maus sentimentos, para que se desligue do problema em si. Porque, de contrário, voltamos outra vez ao mesmo assunto, o pensamento que é poderoso, o outro já resolveu o problema dele, mas aquela ocorrência de que eu fui, entre comas, vítima, continua a amordaçar-me, a humilhar-me, a maltratar. Então, quem é o responsável? É o algoz? Não, sou eu. Porque não consigo avançar. No fundo, ainda alimento sentimentos de vingança. Acontece muitas das vezes que o algoz até já reencarnou, porque reconheceu os erros, pediu ajuda aos bons espíritos e conseguiu, de facto, obter créditos para uma nova reencarnação. Mas a vítima, aquele que foi alvo do problema, continua a jornadear pelas zonas inferiores e a alimentar o desejo de vingança do olho por olho, dente por dente, porque se sente como vítima. Mas, à luz da reencarnação e do que nos explica a doutrina espírita, nós só somos vítimas aparentes. Só somos vítimas aparentes, porque ninguém está isento verdadeiramente das consequências
de ocorrências do passado, que não nos lembramos, mas que agora nos colocam ao alcance das criaturas ensandecidas. Portanto, vemos aqui a questão do perdão, a importância do perdão. Mas também aqui nós podemos ainda lembrar que no encontro com a multidão, Jesus dizia: ai dos escândalos, ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos terão que vir, mas ai do homem por causa dos escândalos. Então, quais são os escândalos? As guerras? As fomes? Não. São os nossos maus pendores, as nossas tentações, os que não conseguimos, de facto, dominar e superar, são eles sim que estão na origem de todas estas calamidades que ocorrem na Terra. Portanto, essas calamidades só são as consequências imediatas dos nossos escândalos interiores, dos nossos maus pendores. Porque esses escândalos, entenda-se, não estavam programados na ordem divina. Porque Deus não está lá em cima e diz assim: ora bem, quantos anos já passaram aí? Deixa eu ver. Já passaram 200 anos. Olha, está no tempo de nós organizarmos lá embaixo uma guerrazinha. É uma guerra. Por força do progresso, da lei de causa e efeito. Olha, aquela zona ali, aquela região ali, como é que aquilo está? Mais ou menos. Há quantos anos é que eles não têm assim um apertozinho? Para aí há 100 anos. Então, olha, está na altura daquela região passar aqui agora pela fome. E pronto. Compreende? Isto faz sentido. Porque Deus, que é infinitamente bom e misericordioso, que é a perfeição absoluta, não pode querer mal aos seus filhos. Não pode estar a incentivar as guerras, nem as fomes, nem adiante. Ora, se assim é da responsabilidade de quem? É nossa. É evidente que todos nós estamos em processo de ressarcimento dos nossos débitos do passado, mas a solidariedade e a fraternidade são, como dissemos anteriormente, os mecanismos importantes para atenuar a dor do nosso próximo. E, simultaneamente, encontrarmos em nós a alegria e a felicidade do dever cumprido. Muito bem. Então, vamos adiante. Ninguém foge aos impositivos dos estatutos da vida que inscrevem em cada um a legislação moral, mesmo quando não se apresenta lúcida. Quer dizer, quando não tenhamos a noção exata, mas a ideia sempre subjacente na nossa mente. Porquê? Diz aqui: ninguém foge aos impositivos dos estatutos da vida que inscrevem em cada um a legislação moral. O Allan Kardec perguntou aos bons espíritos: onde estão inscritas as leis morais da vida? Na consciência de cada um. Na consciência de cada um. Então, não há criaturas que estejam despojadas desse mecanismo. O que é que isso quer dizer? É a presença de Deus em nós. A presença de Deus em nós. Em todas as criaturas. Mesmo nos criminosos. Porque, em boa verdade, Deus é vida. E é Deus que nos alimenta a vida. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Jamais vamos desaparecer. E que força é essa que nos alimenta? Que força é essa que nos alimenta? Então, digamos que essas forças os alimentos de que nos provemos para alimentar é tão somente para sustentar a vida física. Mas a vida espiritual, aquilo que pulsa dentro de nós, a consciência, é a presença de Deus em nós. Então quer dizer que nós somos pedaços do Criador.
pedaços do Criador, onde está subjacente, onde pulsa a vida. Então, qualquer criatura que se proponha a fazer o mal, ele está deserdado do bem? Não. Não tem consciência? Tem. A não ser que esteja heptado, transtornado psiquiatricamente, por aí adiante. Não é? Que há casos. Mas, no comum das criaturas, naturalmente, já que as criaturas não foram criadas para o mal, então há sempre a voz da razão, a consciência que chama a atenção. Não faças isso. Mas nós, ainda com o mau pendor que mantemos e a influência dos maus espíritos, aquilo é como faca quente em manteiga. É sempre a rolar. E depois, muitas das vezes, o que acontece é que, como diz aqui, ninguém foge aos impositivos dos estatutos da vida. Muitas das vezes nós damos conta destes factos, desta realidade, nos trabalhos de assistência espiritual. Aqui há uns tempos, um espírito que se manifestou, uma figura proeminente na Segunda Guerra Mundial, que não se quis identificar por vergonha dos crimes cometidos. Estava agora em processo de reabilitação, iniciava o processo de reabilitação. Mas o que é essa vergonha, de facto? É a consciência que agora chama a criatura à razão e mais, enfim, com uma visão mais ampla. E a primeira é a continuidade da vida para além da morte, que é aquilo que muitas criaturas sequer cogitam. Então, a vida para eles é aparecermos aqui por acaso, vive, vive, morre, morre, tudo acabou. E quando as criaturas são confrontadas com a continuidade da vida para além da morte, salto, isto afinal já não é tão bem como pensava. E hão de ter naturalmente os seus afetos que trabalham por ele, para lhes pedir ajuda nas suas orações, amparo e apoio, e vão se reabilitando. Então isto é só para assinalar que a vergonha da criatura diante das ocorrências cometidas. E estes processos depois duram anos, reencarnações seguidas, até a criatura conseguir aplacar a dor de consciência. A dor de consciência. E então, lembram-se que aqui atrás no tema dizia que muitos retornam. Retornam compulsoriamente ao corpo carnal em situação lastimosa, com idiotia, degenerescências mentais e físicas. Quer dizer, o estado íntimo mental da criatura vai ditar a organização da próxima reencarnação. Se ele não tiver essas condições, se estiver heptado, desequilibrado emocionalmente, se a sua mente estiver desorganizada, o que é que significa aqui a palavra compulsoriamente? Quer dizer que eles não têm interferência nas escolhas, nas programações das reencarnações seguintes. São os benfeitores espirituais que, analisando o percurso, as necessidades imediatas da criatura, programam o seu reencarno e então eles voltam nessas condições, às vezes que forem necessárias, para estar em condições à reabilitação. Está certo? Então, agora, quando nós estudamos o Evangelho e lemos, refletimos as mensagens de Jesus, estes espíritos, como o caso, nós tínhamos, é muito interessante, porque se tinha aqui, na fase preliminar do trabalho, no estudo do Evangelho durante meia hora, em que tínhamos abordado um tema muito interessante, que era
aquela passagem sobre de Jesus que dizia: batei e abrir-se-vos-á, pedi e atender-se-vos-á. Então, foi esse o mote da conversa. E a criatura, pela primeira vez, ouvi falar ou melhor, quando se lhe colocou, você ouviu a conversa ali, a reflexão que fizemos? Ouvi, sim, senhor. Então, reparem que o Espírito é trazido ao local aqui da reflexão e estudo do Evangelho e depois transita para o trabalho da assistência espiritual. Quer dizer, as reflexões que nós fazemos são importantes para ajudar os espíritos a deslindar as teias da depressão, da vergonha e do mal-estar. Porquê? Porque Jesus é a figura incontornável da vida na Terra. Ele foi o mensageiro divino para iniciar na Terra um novo capítulo para o progresso da humanidade. Ora, e é através dessa suavidade, dessa beleza ímpar como é o Evangelho, que os espíritos mais atormentados têm a possibilidade de se sentirem amparados, apoiados pelas forças divinas. Ao invés de se remeterem para as furnas e para os antros do sofrimento, eles anseiam por liberdade e sabem que, afinal, aquele que se apresentava entre os homens, ou melhor, que os homens o apresentavam como um tirano, castigador, afinal, é inefavelmente a criatura maravilhosa, ternurenta e afetuosa que auxilia ao invés de condenar. Daí a razão porque, quando se recomenda e se institui nos nossos lares o estudo, a reflexão, a reunião do o Evangelho no lar, os comentários que se fazem ali com ternura, com elevação, com dignidade, eles têm repercussões, essas reflexões têm repercussões na espiritualidade. Não tão próximas, mas provavelmente mais distantes. Mas têm repercussão. É por isso que devemos manter ou instituir a reunião semanal do Evangelho no lar. Muito bem. Observando-se a situação das vítimas dessas insânias, as pessoas que perderam a alegria de viver, que foram massacradas e expulsas do convívio do grupo social no qual se movimentavam, que tombaram nos transtornos depressivos e nos sofrimentos íntimos inenarráveis, sem oportunidade de defesa ou de esclarecimento da ocorrência. Silêncios heroicos impuseram-se muitos que tombaram nas malhas desses crimes nefandos, roubando-lhes a alegria e a motivação para viver, tornando-os sonâmbulos no meio da multidão. Portanto, este é o impacto, o resultado das ocorrências, dos traumas que muitas das vezes ocorrem nas nossas vidas. A forma como nós encaramos as ocorrências é muito importante. A tristeza faz parte da vida. É evidente que nós não nos vão dar uma pancada numa perna e nós temos que começar-se a rir. Olha, dá-me na outra também, que essa foi pouco. Não é? Ora bem, senão a pessoa diz logo, deixa-me ir embora que ele não bate bem na cabeça. Já nem dou a segunda. Não é? Ora bem, então, a tristeza faz parte da vida. Naturalmente que ninguém gosta de ver, de assistir ou de ser o alvo destas ocorrências. Mas agasalhar de forma sistemática e até de alguma forma perversa, doentia, essa tristeza, passa para um quadro depressivo e até de auto-obsessão. Quer dizer, a criatura, eu sou vítima, ocorreu isto comigo, sem dúvida nenhuma, mas eu sou uma vítima inocente. E como tal, eu começo a entristecer, a revoltar-me, a não aceitar as circunstâncias da vida. Porquê? Porque, em boa verdade, aquilo todos que nós queremos é a felicidade. Isso faz parte da natureza humana, é a felicidade. Mas, no mundo em que nos situamos, isso ainda não é possível. O próprio Cristo anunciou que neste mundo só teríamos aflições. E nós somos espíritos endividados. E estamos aqui para trabalhar
aperfeiçoar o nosso caráter. Ora, então, a tristeza sistemática, o espírito de revide, o ódio e a revolta que se alimentam dentro de nós, eles degeneram em processos auto-obsessivos. E esse problema pode transferir-se para reencarnações seguintes. Então, já não tem nada a ver com o outro, com quem nos maltratou, mas somos nós, de facto, que instigamos, que agasalhamos, que nos sentimos bem com essa situação. Então, é fundamental, vamos ver o que diz Joana adiante, ter uma reação proativa. É de tristeza? Sim, sem dúvida. Ninguém gosta de factos tristes, ocorrências e traumas. Portanto, alguns tentaram justificar-se, explicar-se, mas não tiveram tempo, sendo vítimas inocentes das ocorrências coletivas. Portanto, de facto, nós não somos verdadeiramente vítimas, somos alvos das ocorrências, porque, se quisermos ir à letra, a vítima é um inocente. É evidente que na encarnação presente nós somos inocentes, porque muitas das vezes não contribuímos para determinadas circunstâncias. Mas estamos no palco da vida sujeitos a essa ou outras ocorrências. A essas outras ocorrências. Mas é inevitável o mal? É inevitável o mal? Não. Porquê? Porque, como diz Emmanuel, dois caminhos na evolução. As asas de qualquer espírito. A do amor ou da dor. Portanto, cabe ao espírito escolher. É evidente que quanto mais a criatura se empenhar no amor, mais conseguirá afastar-se da dor. Então, a dor é a terapia para o espírito refratário e rebelde que não aceita os caminhos do amor. Então, aquilo que aparentemente sejam as vítimas inocentes estão ligadas a processos do passado. Outros mergulham no desgosto, na dor da saudade, no abismo da vergonha, no constrangimento, deixando-se consumir pelo ódio, pelo desejo de vingança e anseio de justiça. Infelizmente, nesses casos, o mal dos maus conseguiu alcançar a sua meta, que era fazer-lhes mal. Quer dizer, mal duas vezes. Uma da responsabilidade do algoz e outra da minha responsabilidade. Porque eu não corto, eu não encaro a situação senão sob o espírito de revide. Vamos ver o que diz Joana de Anjos. É um bocado forte, mas vamos ver. Jesus recomendou que não resistir à tentação dos maus. Há pouco aqui falámos do perdão. Sintonizando com eles, entrando em parceria mental, permitindo-lhes agasalhar os sentimentos negativos que lhes são habituais, porque isso é muito pior do que a ocorrência em si mesmo. E muito pior porquê? Porque pode prolongar-se no tempo e por reencarnações sucessivas. Então vejamos no plano prático, gráfico, o que pode ocorrer. Qualquer pessoa que me incomoda, o que é que eu faço? Eu refugio-me em casa e fecho a porta. Se é pelo WhatsApp, eu desligo o WhatsApp. Se é no Facebook, a mesma coisa. Portanto, eu tenho tudo nas minhas mãos para dizer, esta pessoa não entra na minha vida, no meu círculo próximo. No campo mental e espiritual, não é assim. Então, qual é a defesa da criatura? A chave para a solução é o perdão, é o amor, é a compaixão, que é o tema central da lição. Compreender que o outro, de facto, é um doente. Mas isso não significa, sendo um perturbado, que tenha obrigatoriamente que o ter ao colo. Mas a compaixão, aquilo que pede, é que não haja revide, maus sentimentos. Porquê? Por duas razões. A primeira, não faço mal ao outro.
por força da minha atividade mental e pela qual eu vou responder, e também não faço mal a mim. Dá para compreender? Então, é aceitar as circunstâncias. Aceitar as circunstâncias. Mas não manter o espírito livre, compreensivo e tolerante. Mas não se fechar em torno de si mesmo, porque pode haver circunstâncias muito complicadas. Porque nós fomos até à obsessão, que pode generar impossessão. Mas ainda o mais grave é que a criatura pode caminhar para um suicídio. Pode caminhar para um suicídio. Porque se vê num quadro tão perturbado e sem qualquer saída e põe termo à vida. Isso então, as coisas complicam-se muito mais. Se o mal não receber a contribuição da revolta, da vítima, da sua mágoa, do seu desalento, eis que perde o significado infeliz por falta de sustentação vibratória e emocional. Reparem, se o mal não receber a contribuição da revolta da vítima, da sua mágoa, do seu desalento, eis que perde o significado infeliz por falta de sustentação vibratória e emocional. Quando há pouco atrás, na nossa intervenção, nós falamos dos espíritos que eram colocados junto do noivo, recordam-se ainda, e que só colavam se não houvesse, de facto, ou se houvesse sintonia vibratória. Ora, significa que a criatura que compreende as ocorrências da vida, primeiro, sabe que está aqui neste mundo para ressarcir os débitos do passado. E que, portanto, aquilo que aparentemente o vitimiza são lições que o põem à prova. Que o põem à prova. Quais foram as últimas palavras de Jesus na cruz? Eu a pensar que íamos todos em coro. Perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. É? Não sabiam? Para a semana vai haver teste. Então, perdoai-lhes, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Jesus desligou-se da situação. Compreendeu perfeitamente. E ele, as mulheres que estavam ali aos pés da cruz, diziam assim: não choreis por mim. Chorai pelos vossos netos, pelas gerações futuras. É? Porquê? Porque o que é que ele queria dizer? Todos quantos estiverem envolvidos nas circunstâncias vão ter que ser chamados à reparação. Porque Jesus estava acima disso. Então, é esse o significado da cruz. E todos nós somos sacrificados. Ou melhor, crucificados. Neste ou naquele problema somos crucificados. E crucificados porquê? Porque somos postos à prova. Ou então, ou nós superamos, ou não superamos. É tão simples quanto isso. É um desafio pessoal para cada um de nós. O perdão ao responsável pela desgraça infligida a outrem, não o liberta da responsabilidade da ação prejudicial. O perdão que se concede a outro. O perdão que se concede a outro. Não tem problema. Não há dívida a cobrar. Eu desliguei-me do processo. Contudo, ele não se livrou da responsabilidade face às leis da vida para as quais terá que responder, diante das quais terá que responder. Então, aí sim, eu aproveitei a ocorrência, o trauma. Superei aquela prova que me foi colocada. E, portanto, que terá que responder pelos danos causados, mas proporciona um grande bem à vítima sem sobrecarregar o responsável pela sua infelicidade. Portanto, sobrecarregar porquê? Com os nossos dardos mentais, a nossa revolta, o nosso ódio. E também temos depois que responder por isso. Então, a vítima não é propriamente uma vítima, é também o agressor. Não é? Já viram como a situação se inverteu? Quer dizer, quando o espírito chega a determinada altura do lado de lá,
está sempre a dizer que é vítima, esse pensamento sistematizado, vítima, eu sou vítima, quero justiça, quero isto, quero aquilo. Quando começa, já é resgatado e começa a ter lucidez e começam a explicar a situação, no final ele vai concluir: afinal, eu sou tão bom como o outro, porque não o perdoei, não me afastei e já estava a prejudicá-lo também. Não é verdade? Apesar de ter sido vítima, alvo daquele problema. Há situações, contudo, pela sua perversidade, não inspiram o perdão. Isto é muito forte. Muito forte. Este final é muito forte. Mas é épico. É épico para todos nós. Há situações, contudo, que pela sua perversidade não inspiram o perdão, provocando reações emocionais e orgânicas devastadoras. Não é verdade? Chega uma mãe que vê o seu filho trucidado e nós vamos dizer: olha, tem que perdoar ao assassino. Isto é até um bocado cruel, não é verdade? E agora veja-se o que diz Joana de Ângeles. Não há alternativa se não considerar que, diante da magnitude da maldade, não sendo possível perdoar, porque as resistências morais não o permitem, deve-se pelo menos desculpar. É muito forte isto. E agora vamos ver a seguir. Mas, se ainda assim, havendo resistência psicológica para a desculpa, eu desculpo, mas não esqueço. Não é? Não é o que sou? Eu desculpo, mas não esqueço. Então, nós temos que rever o programa, não é? Que o nosso software, não é? Isso já não deve fazer parte da nossa reação mental. Existe uma última possibilidade de não se vincular ao déspota, que é ter compaixão dele. Ver, de facto, o que é que está por trás daquela insanidade. Porque imaginemos que todos nós nascemos crianças. Muitos não têm a oportunidade de um abraço, de um carinho, de um acompanhamento, tudo isso. E naturalmente que a revolta, o ódio e por aí adiante torna a criatura maldosa e por aí fora. Contudo, a compaixão por criaturas dessa natureza é o último passo, ou o primeiro passo, que deve ser dado por qualquer pessoa que foi vítima da maldade. Então, quer dizer, se não puder perdoar, procura desculpar. Mas, se não puder desculpar, procure pelo menos a compaixão da criatura. Né? Porque, de facto, está desvairada e desequilibrada mentalmente. Allan Kardec, na questão 752 do Livro dos Espíritos, interrogou os benfeitores: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? É o instinto de destruição, a resposta dos espíritos, no que tem de pior. Aqui falta uma palavra: no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. E, portanto, aqui a destruição, a que destruição é que se referem aqui os espíritos? Há revoluções planetárias, às dificuldades que são as próprias leis divinas que impõem no planeta. Não está nas nossas mãos. Portanto, isso é um processo de destruição. Nós vemos as catástrofes ambientais, por aí adiante, que destroem, enfim, vidas, meios materiais e por aí adiante. Mas não há crueldade. Mas no caso humano, em que ele destrói e com perfídia, que é ainda pior. É o que dizem aqui os espíritos. Allan Kardec, perdão. Todos aqueles, porém, que são vítimas destas condutas desvairadas, recuperam-se de erros não menos graves que cometeram anteriormente, em vidas transatas, edificando-se e reparando-os agora, a fim de ascenderem pela escala do progresso moral e espiritual ao cume da felicidade. Então, é o que nós temos que tentar superar. Primeiro, perdoar. Se não conseguirmos desculpar, em terceiro lugar, o exercício da compaixão. Porque
ao abrir a alma para a compaixão e interiorizando esse sentimento tão nobre, a criatura vai se preparar para, em fase seguinte, acalmar a sua alma e preparar-se para o perdão, para a desculpa e para o perdão. A compreensão abrirá portas para melhor compreender esse mecanismo. Alguma dúvida? Então, vamos aqui só para terminar. Deus, porém, não necessita desses flageladores porque dispõe de mecanismos próprios. No entanto, o primitivismo de muitos espíritos, por vontade pessoal, torna-se instrumento da justiça, impondo reparação, porém, tombando nos mesmos abismos. Então, se Deus não interfere na maldade humana, aqui no caso, essa prova de que eu fui vítima pode funcionar como um resgate? Pode. Porquê? E só funciona como resgate em plenitude se eu souber reagir com dignidade à ocorrência. Quer dizer, com o perdão, com a desculpa, com a compaixão. Então aí sim, valeu aquela ocorrência. E tudo, eventualmente, o que estava para vir foi anulado com a minha reação. Compaixão, desculpa e perdão, portanto, constituem a trilogia terapêutica da nossa alma, a que se devem entregar aqueles que sofrem com situações dolorosas descritas acima. Então, entendamos o perdão como uma terapia, a desculpa, a compaixão, que nos acalma a intimidade, que nos acalma a alma e que nos projeta para um futuro mais feliz, menos doloroso, menos atormentado. É a visão que devemos fazer, porque muitas das vezes somos humanos na interpretação terrena dos factos, mas, espiritualmente falando, ganhamos uma dimensão cósmica a respeito da própria vida. Terminamos o nosso trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos. Gostaríamos de saber se há alguma dúvida relativamente ao tema. Não há? Então, quais são os 3 pontos principais da terapia que aqui hoje foi apresentada? Ora, vamos lá ver. A compaixão. Não, o primeiro. Perdão. O perdão. A desculpa. E a compaixão. A compaixão. Tomamos notas. Vai sair no teste. Perdão e desculpa não é a mesma coisa? Não. Não é. A desculpa é ainda aquela fase em que o perdão, a criatura desligou-se completamente da ocorrência em si, quer dizer, dos efeitos da ocorrência. Não é? Eu fui vítima, sofri aquilo, o trauma que me foi imposto, portanto é natural que eu o avalie onde é que eu devia ter agido mais corretamente, onde é que eu errei, portanto, não me estou a livrar disso. Não me livro momentaneamente da tristeza, também. Mas o perdão, digamos que afasta-me do epicentro do revide, do desespero e mais da vitimização. Sou um desgraçado, olha o que me havia de acontecer agora, nunca mais me livro disto. Não, temos que ser proativos para a vida. E quando nós perdoamos, esquecemos, de facto. A desculpa, digamos que é o segundo passo. Porquê? Porque o perdão, diante de determinadas ocorrências, é ainda muito forte e exige uma preparação psicológica muito grande. Compreende? Porquê? Porque qual é o nosso primeiro impulso? Se eu tivesse aqui uma coisa à mão, tu havias de ver como é que tu reages à vida. E às vezes até temos amigos que me dizem assim: podias ter dito alguma coisa, se tu dissesse eu ia lá tratar da saúde ao indivíduo. Não acontece, por telefone. Dizemos isso. Ora, cortar, desculpar. E desculpar é uma forma ainda mais ténue, que não impõe de imediato o esquecimento. A compaixão abre-nos para o amor.
eu vou-me valer da compaixão. E reparem que tudo isto são exercícios mentais e conscientes. É a minha razão que chama por mim. Ora, eu tenho esta etapa, o que é que eu devo fazer? Não estou, aliás, Joana disse ali, não estou preparado ainda para perdoar. Sejamos honestos, não estou, mas vou desculpar. Quando eu digo vou desculpar, eu vou fazer aqui um parênteses. O senhor repara, nós vamos na rua a conduzir e de repente vem alguém por trás, pumba, fica o carro todo não sei quanto. Nós logo, o que é que já estamos automatizados, sim senhor, sai do carro, veste o colete, olha o que é que ocorreu, olha, o senhor desculpe. Aconteceu isso, eu desculpe, eu vinha distraído ou qualquer coisa assim, sim senhor, olha, vamos mandar o carro para o passado um tempo, vai para a oficina, é reparado, não é? Passado um tempo já nem nos lembramos. Porquê? Porque aceitamos isso como um facto natural, apesar dos prejuízos, não é verdade? Portanto, esquecemos. E já estamos prontos para outra. Como se costuma dizer. Então, a desculpa é, digamos assim, um segundo passo que não exige tanto de nós. A compaixão é, de facto, o amor, é a ternura, é o afeto que nós devemos saber construir dentro de nós. E se nós olharmos para o nosso algoz, o nosso agressor, com esse sentimento de compaixão, vamos nos preparar depois para desculpar e finalmente para perdoar. Porque compreendemos a situação, as circunstâncias. E no fundo, eu não sou tão inocente como isso. Face ao passado. Está certo? Nós podemos, por exemplo, numa situação qualquer, ou familiar, ou com outra pessoa qualquer, nós podemos sofrer, mas depois podemos trabalhar em nós e podemos não esquecer propriamente, mas já analisamos a situação com outro sentimento, não é? Sim, sem dúvida. Libertador. Sim, sem dúvida, porque a pessoa, naturalmente, o sofrimento faz parte dos mecanismos da vida. Como disse há pouco, se alguém me der uma pancada numa perna, vou-me pôr a rir. Não estou a sofrer. Claro que estou. Estou a sofrer pelas dores que isto causa. E, no fundo, pela surpresa, pela agressão em si. Portanto, racionalmente, como é que eu devo trabalhar isso? Olha, é isto, aquilo, onde errei, não errei, avaliar, e agora vamos nos preparar para perdoar, para desculpar ou trabalhar a compaixão. Que depois nos vai abrir campo então para o perdão, como dissemos, e para a desculpa. Já vamos muito longe no tempo. Vamos pedir licença para encerrar o nosso trabalho. Então, aqui nos encontramos na fase final do trabalho de hoje. Unimos os nossos pensamentos como se tratasse de um feixe de varas. Forte. Mas atribuímos-lhe o brilho dos nossos sentimentos. E essa força poderosa envolvida pelas doces vibrações da nossa alma, dirige-se para os céus, agradecendo a Deus e a Jesus pelo momento em que nos encontramos. Pai de infinita misericórdia, no final do trabalho desta manhã, em que nos foi permitida a convivência, a reflexão, a alegria de estarmos convosco, com interesse e atenção voltados para o tema da manhã, esta lição extraordinária sobre a compaixão. Eis que as nossas almas se desdobram e do nosso coração, vibrante, parte um foco de luz que se expande e que se entrelaça aos demais presentes, criando aqui no ambiente esta cor, esta força energética
que beneficia todos os presentes, quer no plano físico, quer no plano espiritual, mas também aqueles que são fonte da nossa preocupação, mais próximos ou distantes. Cantamos hinos de louvor a Deus e a Ti, Senhor Jesus, amigo incontornável das nossas vidas. Apieda-te, Senhor, de todos quantos sofrem e mantém todo este grupo de frequentadores, de trabalhadores físicos e espirituais, sob a égide do Teu amor, para que todo o recinto se mantenha ao abrigo das investidas inferiores e possa ser o porto de abrigo, onde a embarcação de cada vida, sobretudo dos mais aflitos, aqui possa encontrar segurança das intempéries da vida. Ó Mestre, deixa-nos reclinar a cabeça sobre o Teu peito. Escuta a voz do nosso coração, os nossos anseios de felicidade, mas sobretudo o nosso desejo sincero de aprimoramento. E contigo contamos, Senhor, para que nos dês ânimo, força e determinação. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua paz